essa 36ª rodada. Nessa terça-feira, com o empate que o Guarani consegue no segundo tempo, o gol de empate, um jogo bastante intenso contra o Criciúma. Com esse resultado em Campinas, o Vitória confirma aquilo que a gente já trata há alguns programas como realidade, como algo que já estava nas mãos do Vitória, mas a tal da certeza matemática ela é muito importante. A gente pode ver a diferença e a forma como a festa se iniciou e como essa festa vai se alongar em Salvador, porque o Vitória, em sua longa história, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, um dos gigantes do futebol nordestino, um clube com muito mais história na primeira do que na segunda divisão, mas só agora, em 2023, o Vitória conquista seu primeiro título nacional. Um título de segunda divisão, mas não deixa de ser uma conquista para se ter muito orgulho, para se ter muita celebração. Eu acho que pelo momento do clube mais ainda, a gente até já vem debatendo isso nos últimos programas, eu acho que esse título do Vitória em 2023 ele é muito maior do que se tivesse vindo quando o Vitória teve a sua primeira queda para a Série C, que voltando. Eu acho que por todo o contexto em que o clube vinha inserido nas últimas temporadas, por tudo que está acontecendo com o Bahia, que vira uma SAF do Grupo City, faz um investimento acima de 100 milhões de reais, e aí você tem nesse mesmo ano o Vitória com o título, o Vitória campeão, o Vitória voltando para a Série A, enquanto o Bahia, nesse momento, sequer tem certeza de que disputará a primeira divisão ano que vem. Eu acho que todo esse contexto dá um peso a mais para o Vitória, que estava desacreditado. A gente também já inúmeras vezes, né, contou aqui no programa a saga do Vitória desse ano, de um time que fracassou brutalmente no estadual, ficando fora das semifinais pelo 5º ano consecutivo, de um time que fracassou na Copa do Brasil, de um time que fez uma campanha vergonhosa na Copa do Nordeste e transformou tudo isso em passado muito rápido, né? Focou na preparação, na remontagem de elenco, entrou muito forte na Série B, com 5 vitórias, e daí por diante conseguiu ter todo o cuidado necessário na condução da campanha. Tá uma campanha muito estável. Não foi líder de ponta a ponta, mas foi praticamente dominante em 80%, 90% dessa Série B. E hoje veio a coroação. Cássio Zirpoli, um campeão, um campeão indiscutível, até porque tem uma enorme diferença de pontos, faltando 2 rodadas. Campeão com antecedência, campeão não de ponta a ponta, mas dominante na Série B. E está feita a história, né? O Vitória vive um momento que esperou por muitos anos. Não é a página mais gloriosa da história do clube, vou deixar isso bastante claro, tá? O Vitória tem 2 finais nacionais de elite e uma final do Campeonato Brasileiro, uma final do Copa do Brasil é maior do que um time da Série B. E não vamos inverter a lógica do futebol, mas de toda forma, Cássio, é uma coroação, é uma celebração para algo muito merecido, né? Boa noite, Fred, Minhoca, a galera que está acompanhando aqui, e um alô para você que está ouvindo no podcast depois. Esse título, o título da Série B que o Vitória conquistou, ele precisa, como você pontuou muito bem, Fred, porque o roteiro faz esse título ter um grau de importância muito maior dentro do Vitória. Esse é o 5º acesso na história do Vitória, o 4º nos pontos corridos. O primeiro, que não é o único que não foi nos pontos corridos, foi em 92. O Vitória foi vice-campeão, mas naquele ano 12 clubes subiram. O time foi vice-campeão, ou seja, teria subido em qualquer modelo, né? Que geralmente em alguns anos eram 2 que subiu, até 4, como é nos pontos corridos, mas eram 12. Então o grau de dificuldade era muito menor. Os outros já foram todos nesse modelo agora de 4 acessos para 20 clubes, 38 rodadas. O time foi 4º em 2007, 4º em 2012 e 3º em 2015. Em 2007 subiu com 59 pontos. Assim, é a menor pontuação da história de um acesso. Mas qual é a diferença desses 3 acessos? O Vitória era uma potência econômica na região. O Vitória na segunda divisão nesses anos, mesmo em 2007, tá? Porque 2007, na verdade, ele vem da Série C, mas na hora que ele vai para a primeira divisão, já tinha aquele modelo do Clube dos 13, que vai ser encerrado lá em 2011. O Vitória era do Clube dos 13, que na verdade no final da sua vida eram 20 clubes, e do Nordeste tinha lá Vitória, Bahia e Sport.
Então, todos esses 3 anteriores, o Vitória era uma força econômica. Joga em relação aos outros, claro que ainda assim havia dificuldade, tanto é que subiu com 59 pontos e tal. E não havia essa figura do Vitória ficar 5 anos sem disputar o título baiano. Isso era algo que se você fosse voltando no tempo, em nenhum momento isso aconteceria. Não, isso aí é algo que não faz parte. Vitória não são 5 anos perdendo o título, não, tá? Que já aconteceu. O Bahia já foi até época, tal. Mas assim, são 5 anos não ficando entre os 4 melhores, não chegando na semifinal. E nesses anos, que agora o Vitória já ficou nesse tempo sem ganhar campeonato, nesses anos o Vitória em 2007 era campeão do Nordeste em 2003, aí vai ser em 2010, aí em 2003, 2 anos antes do último acesso, ter sido 5º lugar na primeira divisão. Era um clube muito diferente, ainda no meio disso tudo que eu falei, esses acessos dos pontos corridos eles foram em 2007, 12 e 15. Tem a final da Copa do Brasil em 10, tem o 5º lugar na primeira divisão em 2013. Era um Vitória diferente, era um Vitória com jogadores na seleção brasileira. Como foi em 2004, um pouquinho antes do primeiro acesso ali. Esse agora não. Esse agora, nesses 5 anos, que é o maior período que o Vitória passou longe da primeira divisão. O Vitória, ano que vem, em 2024, vai chegar a 40 participações no Campeonato Brasileiro, na era unificada, né? De 59 para cá. Se você fizer uma subtração, você vai ver, porra, é muito mais do que a metade. A vida do Vitória é jogar a primeira divisão. O Vitória vai chegar a 40 participações na primeira divisão. Essa agora foi só a 12ª vez na segunda divisão e tem 2 na terceira divisão. São 14, a vida do Vitória é na primeira divisão. E se você colocar esses 5 anos agora, eles distorceram ainda mais essa estatística, porque eram poucas ausências do Vitória ao longo do tempo. Inclusive, até aqui, a coluna que eu estou escrevendo aqui, mas vou publicar só amanhã para o Clipe Esportivo, é justamente o Vitória que eu lembro. Assim, a coluna, né, de resultados está tudo no blog, mas o tema é mais ou menos assim. O Vitória da minha cabeça, da minha memória, é um clube da primeira divisão normal, assim, questionável, que pode cair eventualmente, mas você não fica 5 anos fora, como o Vitória ficou. E ficou batendo na terceira divisão. Na metade do ano passado, o risco do Vitória era ir para a 4ª divisão, pô. O Vitória estava ameaçado de ser rebaixado para a Série D. Aí no modelo da terceira divisão, são 20 times, turno único, 8 vão para a segunda fase, na reta final consegue algumas vitórias, entra na fase final e aí consegue uma das vagas no quadrangular e sobe. Um acesso muito comemorado, mas foi tão surpreendente que a virada de chave não foi ali. Tanto é que o Vitória dos primeiros meses de 2023 era o Vitória dos últimos anos. Era o Vitória muito mal na Copa do Nordeste, decepcionante no Campeonato Baiano, e na Copa do Brasil ainda caiu na primeira fase, para terminar e deixar um ano ainda mais complicado. Mas aí vem abril. Primeiro, antes da primeira rodada, o Vitória foi apontado pelo Chance de Gol como clube com o maior risco de rebaixamento. 85% era a chance do Vitória de ser rebaixado para a terceira divisão no Campeonato da segunda divisão deste ano. Era disparado o clube com maior risco. No cálculo lá, enfim, na mecânica dos caras lá, nada. E esse clube faz uma remontagem sem que tenha chamado a atenção, porque o elenco do Vitória não remontou. O Vitória está montando um timaço. Não foi dessa forma. Mas a construção foi eficiente e o encaixe foi gigantesco. A largada foi em altíssima voltagem, com 5 vitórias nas 5 primeiras rodadas, o que basicamente o Fred até falou na época, aquilo ali basicamente pavimentou o acesso, porque o normal é ganhar os 5 primeiros jogos, é você subir, você manter alguma regularidade e tal, só que a regularidade do Vitória foi neste nível. Foi num nível muito alto. Vitória chegou, até saiu do G4, tá? Deu uma osciladinha no final do primeiro turno, saiu nas rodadas 15 e 16. Voltou na 17ª e na 24ª voltou para a liderança e nunca mais largou. E esse time chega agora, vai ser campeão, né, no critério de desempate, vai ser com maior pontuação, porque tem 69, o máximo que pode chegar é 67, ou seja, ele vai ter no mínimo 2 pontos a mais do que o vice-campeão. Isso faz com que, nesse roteiro, esse título seja enorme. Porque se o Vitória tivesse sido campeão dos 3 acessos que ele teve, se ele tivesse sido campeão da Série B de 2007, não, 2007 tudo bem que ele estava vindo da terceira divisão, poderia ser um pouco como essa, mas se tivesse ali 2012, mas o Vitória está com o dinheiro tem o dinheiro da televisão, é muito maior do que os outros, então é um concorrente, é um candidato natural ao acesso, teria todo o valor naturalmente. Obviamente que teria todo o valor. Mas o desafio técnico seria menor. O desse ano era imenso para o Vitória. Imenso. Imenso. Agora, foi importante. Porque, inclusive, eu chamo com o irmão, muito tempo eu falo até brincando e tal. O Vitória é um dos maiores. O Vitória sempre foi um dos 3, assim, um dos 3 maiores clubes do Nordeste, sem muita margem para questionamento, pô. Inclusive, no último mês, isso chegou a ficar muito forte, porque estava o Vitória. Isso é que é impressionante, Cássio. Quis no destino que esse debate virasse fortíssimo. E acabou.
E acabou. Assim, faltava um mês. Assim, há um mês, o Fortaleza ficou a um pênalti de ser campeão da Copa Sul-Americana, que seria o primeiro título internacional da região, um título expressivo que o Vitória não como o Fortaleza tem a Série B, então não adiantaria o Vitória ganhar essa Série B agora. Mas aí acontece que o Fortaleza perde o campeonato, aí o Fortaleza tem um vice-campeonato importante. Mas vice-campeonato importante o Vitória também tem. O Vitória também tem um vice brasileiro. Então, assim, aí ficou assim, o vice é um vice recente, mas assim, vice por vice, o Vitória também tem um vice desse tamanho. E aí tudo o Vitória tem maior, né? E agora aí tem mais Copas do Nordeste, e agora igualou com a Série B e volta para a primeira divisão. Assim, o Fortaleza provavelmente será um clube de receita maior no que vem, permanecer na primeira divisão, porque é um clube muito sólido, muito mais organizado e chegaria ao sexto ano. Então seria natural ter 200, 250, embora o presidente do Vitória, Fábio Mota, tenha dito que a receita do Vitória será 200 milhões ano que vem. Isso eu posso falar mais para frente. Eu tenho até alguns números sobre isso aí, mas guarda esse dado, mais para frente eu posso falar. Mas na hora que o Vitória tem agora esse desfecho, o Vitória volta a ser, justamente a coluna que eu estou dizendo que eu vou escrever no Clínico Esportivo, que é isso, o Vitória volta a ser o que eu sempre enxerguei. Assim, de ser uma potência na região. O Vitória, que não disputava nada, é como o Santa Cruz. O Santa Cruz, assim, não é o Santa Cruz que é hoje. O normal do Santa Cruz, assim, tá virando há vários anos assim, mas não é um clube que não tem divisão. Pô. Um clube que passa 15 anos entre Série C e B e uma perdida ali na A. Isso, assim, na memória de pessoas que têm 50 anos, não faz o menor sentido, porque a galera, esse pessoal já viu o Santa passar anos ali entre os primeiros, sobretudo na década de 70, disputando força nacional, tendo o segundo maior estado do país, abaixo do de São Paulo, era uma coisa diferente. Mas aí se perdeu o tempo. O Vitória, ao contrário do que o Santa Cruz não mergulhou nesse buraco para ficar tanto tempo assim. Ele se reconstrói, 5 anos depois ele volta para a primeira divisão. Não estou dizendo que vai passar o resto da vida da primeira divisão, não é isso não. Mas ele volta a fazer parte de uma divisão da qual ele sempre fez. Ele fez parte da imensa maioria de sua história. O normal pode não parecer, é porque de vez em quando tem alguma galera nova assim, mas o normal é o Vitória estar na Série A. Isso é o normal. Sempre foi dessa forma. Todos os números mostram isso. E esse título ele acaba várias discussões, porque o Vitória era um dos principais clubes da região que ainda não tinha título nacional, agora o único é o Ceará, dos maiores, dos 7 maiores, pelo menos. Embora tenha outros, tem o Sampaio Corrêa, tem o ABC, tem o América de Natal, o CSA, mas enfim, o Ceará agora fica sem, e o Vitória ganha esse título, Fred, e Minhoca, até para não ficar um monólogo. Eu fiquei feliz pelo título do Vitória. Eu torci para não ser o Vitória bastante. Torci para ser o meu. Mas, assim, em algum momento o meu ficou muito para trás, assim. Mas, na hora que termina o Vitória, eu fiquei de forma genuína, porque, assim, primeiro, é muito raro no Nordeste isso acontecer. Essa é a 42ª edição da Série B. Ela é um campeonato intermitente, né? Ela vai 71, 72, depois fica um hiato, só volta nos anos 80, aí vai... Nos anos 80 teve ano que teve, que não teve e tal... 93 não teve, é um ano maluco. Aí depois 94 para cá teve, tirando o ano 2000, que foi a Copa João Avelange, que poderia ser o Paraná Clube, mas nunca foi oficializado. Então são 42 anos em 53 temporadas. E o Vitória é o 35º campeão, mas é apenas o 4º do Nordeste. O Nordeste foi campeão com o Sampaio em 72, esperou 18 anos para voltar a ganhar um campeonato com o Sport em 90. Depois 28 anos, 28. Teve muito vice no meio. Pelo amor de Deus. Todo mundo já foi vice-campeão, assim. O Vitória foi vice, Santa Cruz já foi vice 3 vezes. Não, 2015 foi 2. O CSA foi vice 3 vezes. Não, o Santa foi 3 mesmo. 2005, 2015 e 99. O Santa é trivice, 2 vices, o Sport 2 vices, o Vitória vice. Assim, o próprio CSA foi vice do Fortaleza. Enfim, 28 anos depois veio o Fortaleza, nos pontos corridos. E agora, 5 anos. 5 anos, assim, veja só, do Fortaleza para cá, assim, é o menor tempo da história que isso acontece. Então, assim, é muito legal ver algo que era tão raro acontecer. Primeiro, é impressionante como é raro. Esse dado sempre é um tapa na cara, né? Porque o Nordeste não só joga muito a Série B, não só joga com suas principais equipes a Série B, é muito recorrente ter os gigantes do Nordeste disputando a Série B, infelizmente é recorrente. Esse dado me chama a atenção, então queria reforçar isso, mas eu também preciso sempre, tá, colocar alguns asteriscos no primeiro título, né? Porque só tinha clubes
do Nordeste, né? Eu acho que azar dos Então, outros. Né? Não, são duas coisas, são duas características do brasileiro da segunda divisão de o 72. título de Primeiro, 72 do Sampaio, ele não tinha foi a Série como não B. ser O do Nordeste, 71 né? e 71 e 72 eles têm uma característica em comum. O de 71 teve de todas as regiões, foi o Vila Nova de Minas Gerais, inclusive na final com o Campinense. Campinense, não, 71? Não, o Campinense perde do Sampaio Corrêa, desculpa. Foi Sampaio Corrêa e Campinense, 71, meu Deus, acho que foi o Remo. Acho que foi o Remo, vice-campeão. Mas esses 2 anos não deram acesso. Isso para mim é muito mais grave do que só ter clube do Nordeste. É tipo o Vila Nova de 71 e o Sampaio de 72 não tiveram acesso nem no mesmo ano, que era uma coisa comum dos anos 80, e nem para o ano seguinte. Mas era um título da segunda divisão, botou para jogar. O Náutico, por exemplo, não. O Náutico jogou, acho que o Central jogou. O Náutico jogou de 71. O Náutico jogou de 71, não ganhou. O Sport não quis jogar, ficou ausente. O Sport não participou da temporada nacional de 72. Mas quem jogou, meu irmão, é título. O cara foi lá e ganhou. E assim, é uma pena que tenha tido acesso, mas o Sampaio foi lá e ganhou inclusive na decisão por pênalti. O do Sport só tem 2 vagas e ganhou na final contra o Atlético Paranaense. O Fortaleza ganhou de pontos corridos com o CSA sendo vice. Os dois tinham vindo da terceira divisão. É muito curioso isso. E só que invertido. O CSA ter sido campeão, Fortaleza vice na série de 17, e depois Fortaleza campeão e CSA vice. E agora o Vitória, vindo da terceira divisão, faz de novo isso. O Vitória, quando foi bater na terceira divisão em 2005, foi rebaixado, ele fez a mesma coisa. Primeiro, só ficou um ano na terceira divisão para mostrar que é diferente. Assim, pingou na terceira divisão, saiu, e no outro ano já foi para a primeira divisão. Aconteceu a mesma coisa agora. Thiago Minhoca, suas primeiras palavras aí com a confirmação matemática do título do Vitória, né? E aí você pode falar desde a campanha até essa eterna e cíclica e de novo em evidência polêmica em relação a onde colocar o título da Série B, em que prateleira se coloca. Eu já vi pergunta no chat, perguntando se vale estrela na camisa e coisas do tipo, né? Thiago Minhoca, Vitória campeão, merecidíssimo dessa Série B. Merecido demais, Fred. E até eu tinha abordado ontem, né, no H-Menon, a gente falava sobre o que de fato gera uma tristeza para torcedor, uma alegria, que muitas vezes, quando a gente tenta, por exemplo, eu sempre vou achar uma Copa do Brasil maior que uma Sul-Americana, sempre vou achar que uma Sul-Americana vale mais do que uma Série B, que uma Série B, e aí vai depender muito do tipo, do formato da competição, como você falou, 72, né, ali a Série B, clubes nordestinos, então tem uma certa regionalização. O primeiro título do Atlético Mineiro reconhecido ultimamente é um título também que se questiona muito. Então, todo campeonato você pode ver de diversas formas. Não acho que há coisas absolutas. Há opiniões, há maneiras de se enxergar. Eu acho que o Vitória, ele com esse título que ele conquista nessa temporada, ele se torna mais representativo, né, por conta de tudo que o Vitória atravessou nos últimos anos. Uma equipe que... E aí, é claro que a gente tem que saber fazer o recorte, porque uma coisa é a nossa geração, que a gente viu, de fato, o Vitória, aliás, dos clubes nordestinos, foi aquele que ficou mais vezes seguidas numa Série A. Foram 12 edições seguidas. Isso nenhuma equipe nordestina conseguiu. Então, o Vitória, para a gente que é da geração ali 80, 90, era algo mais que comum olhar o Vitória sendo talvez o principal clube do Nordeste, apesar de que, acho que o Fred lembra mais, Cássio ali talvez vagamente, né, teve o título do Bahia, a gente tem essa noção, eu cresci sabendo desse título, não vi, né, não consegui ter essa percepção na época, mas para mim sempre o Vitória sempre foi o clube mais ajustado, com mais jogadores revelados de base. Lembro demais do Vitória de 93. Então, para mim, sempre foi uma referência no Nordeste, assim, o principal equipe. Então, Sport, Santa Cruz, Náutico, assim, essas equipes que figuravam, América de Natal também, na Série A, eu sempre olhava, não, Vitória é a melhor equipe do Nordeste, porque sempre teve um time muito bem ajustado. E aí, pô, um Vitória que contratava um Bebeto, né, um Bebeto ainda, um dinheiro que veio do Banco Excel e tudo mais, trouxe Petkovic. Então, o Vitória sempre foi uma referência para a região, assim, até um tempo atrás. Mas a gente também não pode só ficar fixo à nossa geração. A gente tem que olhar essa geração atual. Uma geração hoje de torcedores do Vitória
talvez não só sabe que houve esse Vitória, né? Que foi uma referência, o principal clube do Nordeste, talvez, nos anos 90. Só que eu ainda vejo essa questão do título também como significativa, como eu estava citando, pelo fato de ter o título garantindo também a Copa do Brasil do próximo ano, o que não tem como não atrelar, né? A Copa do Brasil ficou agora muito mais difícil para uma equipe se vai mal. Assim, se você não tem uma Copa estadual, né? Acho que aqui no Ceará tem a Fares Lopes, em São Paulo tem a Copa Paulista, tem a Copa Rio, no Rio de Janeiro, mas a maioria dos estaduais não tem um torneio, uma Copa estadual para garantir uma vaga de Copa do Brasil. Se você for mal no estadual a partir de agora, você não vai disputar. Você estando na Série A ou você não estando na Série B, Série C. Então, isso pesa muito agora. E o Vitória foi muito pressionado. Aliás, o Vitória chegava nessa Série B sem nenhuma perspectiva de que iria estar na Copa do Brasil do próximo ano. E isso, para mim, valoriza muito mais o trabalho, até porque o Vitória, e aí eu vou trazer 2 dados. Um deles, o Vitória vai terminar essa Série B com 26 rodadas lideradas na primeira colocação. Já estou considerando, obviamente, as 2 últimas, né, que o Vitória vai ter. E aí, só para trazer um paralelo, das equipes que tiveram mais do que 26, a gente teve 7 equipes que conseguiram maior do que o Vitória, né? Quantidade de rodadas na liderança. E 6 delas foram do Sudeste. Ou seja, teve Corinthians em 2008, Portuguesa em 2011, Palmeiras 2013, Botafogo 2015, Vasco 2016 e o Bragantino 2019, essas equipes do Sudeste. E só o Fortaleza, naquele ano 2018, que liderou 36 rodadas das 38 que teve. Então é algo, como você estava dizendo, que, aliás, não é para o Nordeste que é difícil. É difícil para equipes do Sul, é difícil para equipes do Centro-Oeste, é difícil para equipes do Norte, mais ainda, que até a gente tem pouco representante. Então, essa campanha do Vitória, ela tem que ser reconhecida. Foi uma campanha que, como disse o Cássio, por mais que tivesse tido uma oscilação, o time soube se recuperar. Teve uma goleada desastrosa, como aquele 6 gols tomados do CRB, depois retomou, sem tomar gol em casa, passou 9 partidas, batendo recorde dentro de casa, como mandante, né, na história dos pontos corridos, sem tomar gols. Não é qualquer equipe que passa 9 jogos seguidos em casa, sem tomar gols, e o Vitória conseguiu, tendo o destaque Arcanjo, Wagner Leonardo, Camutanga também, fazendo parte do sistema defensivo. Então, quando você vai juntando todos os fatores que fazem esse título do Vitória ser relevante, você mostra ainda mais o quanto esse título, ele é um título muito bonito de se acompanhar e de se aplaudir. Por mais que você possa dizer, não é para dar essa moral toda, mas é um título muito importante. Para o contexto do Vitória de hoje, é um contexto muito importante. Se você fala no contexto geral da história do Vitória, realmente, a final de 93, ela pesa mais. A final da Copa do Brasil, ela pesa mais. Mas para um time em reconstrução, para um time que não tinha perspectiva de vários anos seguidos só brigar na parte de baixo, a gente falava isso desde quando a gente começou, quando eu entrei aqui no projeto em 2018, era o que a gente mais falava. O Vitória só briga na parte de baixo. Vi lá, vim aqui diversas vezes, a perspectiva era sempre negativa. De uma equipe campeão há 6 anos com o Vitória. Não, mas não era só não brigar, era brigar na parte de baixo de uma tabela. Sim, eu tô falando que título, eu tô inclusive colocando o Baiano, nem do Baiano, tipo, não ganhava nada. E aí tem um outro detalhe. Essas equipes que vêm da Série C, e o Vitória, né, da outra vez que ele estava na Série C, ele também já faz o pulo direto, né? Ele simplesmente só passa pela B e já sobe para a Série A. Não é tão simples assim hoje, né? Principalmente depois que foi adotado os pontos corridos. Não à toa a gente teve 12 equipes que vieram da Série C, das 70 que disputaram até aqui, e só podemos ter o Mirassol para fazer a 13ª equipe, né? O Mirassol que ainda tem uma chance matemática. E apenas a terceira equipe que é campeã, vindo de uma Série C. Teve o Fortaleza em 2018, teve o Bragantino em 2019, mas é bom lembrar, né? Aquele Bragantino da Série B um pouquinho turbinado ali com o Red Bull Bragantino, e agora o Vitória. Então não é tão simples você fazer o que o Vitória fez nessa Série B, principalmente pelo contexto do começo do campeonato. Então o torcedor que apareceu aqui nas nossas lives, dizendo, vocês erraram, eu acho que o torcedor, se ele for lidar honestamente com a situação, ele sabe realmente que a briga no começo do campeonato era para uma permanência.
E por eu isso não vi que isso nenhum, viu, Minhoca? Eu vi pouquíssimo. Nenhum é não, exagero, mas eu estou dizendo que durante a gente fez alguns lives. Todo mundo, os torcedores do Vitória, sabe tanto quanto a gente, o buraco que eles estavam, né? Mas é porque, às vezes, há uma... Assim, o cara levou tanta porrada nesses últimos anos, né? Foi usada tanta analogia assim, para pequenar o Vitória, a ponto dele querer também extravasar. E aonde ele está vendo o Vitória ser falado, ele quer que sempre exalte. E nesse ponto aqui eu até exalto. É uma campanha absurda. Só que aí um ponto que eu vou discordar um pouco do Cássio, dessa ideia de quando chega nessa Série A, o Vitória chega aonde ele tem que estar quando a gente olha no contexto geral do que é o Vitória na história do futebol brasileiro. Mas é um contexto de recomeço. É muito bom destacar isso. Que é um contexto onde... Mas eu nem falei sobre isso, pô. A única coisa que eu disse foi que, em participações, o Vitória é muito mais presente do que ausente, só isso. Mas eu acho que é um contexto onde ele entra como... Eu já não chego assim com tanto respeito como em outros anos eu já tive. É um contexto onde eu preciso, de novo, ganhar o meu respeito. Para qualquer um. Veja só. Para o Cruzeiro, para o Grêmio, para o Bahia, veja só. Aí, o nível hoje é... Veja só. Uma coisa é o Vitória estar no campeonato onde ele está mais presente. Outra coisa é achar que por isso, e eu não disse isso assim, se pareceu, realmente eu não quis dizer isso em nenhum momento, de que isso vai fazer com que ano que vem... Não, ano que vem o Vitória está... Tem que começar... A direção já deve estar pensando agora como é que vai ser, porque o nível é muito mais difícil do que todos os outros anos. E principalmente porque 2024, né, vai ser aquele último ano no formato antigo, que é da divisão de cotas. A partir de 2025 vai ter agora os dois grupos. O Vitória é uma das equipes nordestinas juntamente com o Bahia, acho que Sampaio, Cássio, que estão lá todos na Libra, né, nesse momento. Então tem um contexto... O Vitória está na Libra. Vitória, Bahia, Sampaio Bahia, e o ABC. E o ABC, pois é. Então é um contexto também muito importante agora de ingressar. Então o resumo é esse, Fred, que eu faço. É um título muito importante mesmo, no contexto do Vitória. E aí é que tá, cada um analisa dessa maneira, se considera mais importante ou não. O Vitória tem 4 Copas do Nordeste, de talvez não ficar mais tão mexido, porque não tem mais o que questionar na Copa do Nordeste. No contexto nacional, havia essa coisa ainda a colocar como prova, né, perante aos demais, assim, porque sempre haveria esse questionamento. E isso sendo numa Série B, onde ele tinha uma chance menor no começo do campeonato e ainda garantir a Copa do Brasil do próximo ano, eu vejo esse título como bem significativo na história do clube, olhando muito pelo prisma do Vitória. Ainda falando só retomar rapidamente isso que estava dizendo sobre o Vitória, eu lembrei aqui uns dados para a galera ver o que era representatividade. O Nordeste nunca teve um convocado na Copa do Mundo, um cara que tenha participado, um jogador que tenha participado da Copa do Mundo principal. Teve um convocado já na lista final, que foi Nunes do Santa Cruz, em 78, mas infelizmente ele acabou cortado. Ele estava na lista final, aí se lesionou e acabou não indo para a Copa na Argentina. A Copa seguinte, a edição seguinte é o Mundial Sub-20. Aí, no Nordeste, só 3 clubes tiveram convocados. O Sport teve 2, o Bahia teve 6, o Vitória teve 7. Inclusive o primeiro, em 1985. Tá? Aí o outro Mundial é o Sub-17. Aí o Mundial Sub-17, o Nordeste já teve 1 do Sport, 5 do Bahia e 14 do Vitória. 14 jogadores. Então, assim, perceba que isso é jogadores convocados para a Copa do Mundo da categoria. 7 na Sub-20 e 14 na Sub-17. Essa é a base do Vitória. Isso aí é um clube que sempre teve trânsito com o mercado internacional, que sempre fez negociações diferentes, que nos anos 90 conseguiu comprar um jogador do Real Madrid, pô. Vitória foi... A gente já brincou isso aqui uma vez. Existe a foto disso, pô. Existe a foto da direção do Vitória reunida com a direção do Real Madrid assinando a compra de Petkovic, que fez a negociação com o Banco Econômico na época, aí trouxe Bebeto, que era campeão do mundo em 94, Bebeto para jogar em 97, inclusive campeão da Copa do Nordeste em 97, uma final do Bavi. Ele foi o melhor jogador daquela edição da Copa do Nordeste. E é possivelmente um dos jogadores de maior nível técnico que a Copa do Nordeste já teve em toda a sua história. Túlio Maravilha, que tinha sido 3 vezes artilheiro do Brasil. Enfim, esse era o normal. Aí só entrou no buraco. Todo mundo, futebol é muito cíclico, né? Mas
não sei se em 2024 o Vitória volta a ser isso tudo. A parte que me discorda de mim, eu também realmente não sei, não. Assim, eu também não faço a menor ideia. Mas em 2024 o Vitória volta a disputar um campeonato que ele costumou, sempre teve o costume de disputar. Ele sempre esteve presente e chega até com um calendário mais folgado, né? Porque ainda vai largar na terceira fase, ou seja, pode investir na Copa do Nordeste, não precisa jogar aquela primeira fase mal assombrada, que perdeu esse ano, inclusive, a segunda fase, que é jogo único também, vai largar ali tranquilo na terceira fase, vai poder investir para fazer uma Copa do Nordeste mais segura, não é campeão do Nordeste desde 2010, aliás, não chega nem na final desde 2010, está na hora assim, de tentar voltar a ser protagonista na região, até porque se for ganhar o 5º título oficial, desempataria do Bahia, ainda tem aquela questão que é o título de 76, mas de 94 para cá está 4-4, ou seja, pode retomar a hegemonia completa. É um clube que abre novos caminhos, e que economicamente vai se preparar para isso. Ainda não é SAF, mas até para isso foi melhor, né? Porque agora ele está muito mais um cenário muito melhor de negociação para a SAF, né? Não é pegar aquela massa falida, não. Agora é um clube com potencial econômico muito maior. E é bom também só dar um outro panorama, porque a gente já viu, né? O Santa Cruz, por exemplo, que sai da Série D, bate na Série A, e hoje, por exemplo, está sem divisão. Então, o Vitória, para fazer essa reconstrução, por isso que eu estava citando essa situação, Cássio, que era ele chega na Série A, onde ele viveu tanto tempo, mas ele chega de uma outra maneira. É diferente de outros anos. Se o Vitória cai naquele ano, que ele caiu junto com o Sport até subiu no mesmo ano, né, já volta para a Série A no ano seguinte. Se ele volta naquele outro ano, é diferente. Ele acabou de vir de uma Série C, onde foi muito traumatizante. Ele fez um primeiro semestre muito complicado. Para a gente ver esse Vitória de novo ser esse clube tão importante na região Nordeste como ele foi, tem muita coisa ainda a ser reconstruída, entendeu? Então não é logo de cara. Por isso, assim, eu acho até que para a próxima temporada, beleza, brigar pela Copa do Nordeste, mas num outro patamar, sabe assim? Sem essa. Assim, eu acho que Fortaleza, próprio Bahia, enfim, o Sport chegou em duas finais, mas não sabemos onde o Sport vai estar, né, no próximo ano. Mas tudo eu acho que requer uma certa cautela também nessa ideia o título dessa Série B ser quase como um balizador para as coisas voltaram ao normal. Eu acho que é um processo que é bem difícil. Assim. O próprio Cruzeiro, ano passado, sobrou na Série B. E o Cruzeiro pode estar voltando para a Série B do próximo ano. Então, não é algo tão comum hoje você olhar situações até mais adversas do que em outros tempos, que o Vitória tinha uma base, não à toa, até um tempo, até a venda do Moisés, né? A maior venda de um jogador era do Vitória, o Lucas Ribeiro, que era então a maior venda do Nordeste. E isso tudo resquício de um clube que anos e anos, e se você olha, né, esses jogadores que foram revelados no Vitória, o último título do Brasil, né, de Copa do Mundo, você tinha Dida, você tinha Vampeta, você tinha Edilson, jogadores que surgiram exatamente do Vitória. Então, esse tipo de referência, o Vitória vai ter que, de novo, reconstruir como time, ser uma base, como sempre foi referência, e ao mesmo tempo também ser um clube, né, que era a referência aqui da região, né? ou pelo menos brigar ali entre os principais hoje que estão lá em cima. Como o Léo lembrou aqui, só hoje o Vitória ganhou 4 mil sócios. O Vitória começou o dia com 27 mil, até a última atualização o Vitória tem 31 mil sócios. Já passou, inclusive, a capacidade do Barradão. Nesse momento, o Vitória entra naquele estágio onde alguns sócios passam a ficar de fora, caso todos os sócios queiram ir aos jogos. O Barradão está limitado a 29 mil e pouco. Já entrou muito mais que isso, tem 5, o recorde de 50 mil, mas a capacidade atual é nessa faixa. E antes dessa temporada, o recorde do Vitória, se eu não me engano, era de 10 ou 14 mil sócios. Não, 10 mil, 14 mil foi em janeiro, quebrou, eu faço o levantamento, era 10 mil até o ano passado, aí começou esse ano, em janeiro, 14 mil, já era a maior marca da história do Vitória, e já tem nesse momento 31 mil. Porque em algum momento o Bahia está colocando 32 mil, até o site oficial do Vitória, que eu estava colocando pelo Twitter. Então, a última vez que o Vitória tinha feito o balanço, tinha sido 31 mil, mas enfim, já está com o número atualizado, já bateu 32 mil, então. É porque o Vitória tem um contador online, né? Em algum momento, era o Bahia beirando 50 mil e o Vitória 10 mil. É isso que eu falo, assim. Aí de vez em quando fica parecendo que a diferença era desse tamanho, pô. A diferença, a torcida do Bahia é maior do que a do Vitória. Mas não é 5 vezes maior, pô. Assim, não é 5 vezes maior. E isso, nesses últimos anos,
esportivamente ficou isso, porque tô falando do grupo subordinado, falando assim, o Bahia ganhou o Copa do Nordeste, presente na primeira divisão, muito mais engajado, e o Vitória sem conseguir nada, e fica parecendo assim, mesmo a gente fazendo ponderações a Belintani, um trabalho que não é... Mas o Bahia ganhou as coisas, se refez. Né? Não, mas assim, é um trabalho de gestão do Bahia, mesmo com problemas, é bom deixar claro, um trabalho mais sério do que o Vitória vem apresentando nos últimos anos. A gente sabe o quanto o Paulo Carneiro foi muito prejudicial naquele período de Série A, juntando Série B, muitos problemas em que já não tinham pessoas tão competentes. E esse é o momento agora do Vitória começar a trazer profissionais, que é algo também que recai muito. A gente fala do Vitória aqui, mas a gente tem que falar muito do Nordeste. A gente sabe que tem problemas de gestão no esporte, no Ceará. Muitas vezes, os problemas que essas equipes passam é exatamente por pessoas, muitas vezes, incompetentes. E o Vitória conseguiu ter, nesse trabalho, um trabalho que começou muito mal, mas desde a chegada do Condé, e aí, queira ou não, é uma peça que também que a gente tem que ressaltar aqui, o trabalho do Léo Condé foi excepcional nessa Série B, e ao mesmo tempo, você conseguiu começar a manter uma estrutura que é algo onde o Fortaleza hoje já consegue ter de maneira mais clara, mas os processos do Fortaleza parecem ser... E eu estou dizendo que é um modelo que tem que ser copiado, não. Mas é um modelo que eles utilizam, que é um modelo sustentável, que nem sempre é uma garantia, é bom deixar claro. Não é que você vai fazer ali tudo certo e vai ter o resultado em campo, mas pelo menos para você não cometer erros grosseiros, como a gente viu com o Ceará esse ano, como a gente está vendo nessa reta final do esporte. Por isso que para o Vitória, para se reconstruir, é também se preparar no entorno, para, obviamente, o que acontece dentro de campo também acabar tendo uma margem menor de erro, né? Que muitas vezes... Essa base de sócios, para mim, é um passo muito grande, porque você passa a ter uma garantia de uma receita robusta todos os meses. E veja só como está o Vitória. A galera falou aqui que era 32.220. Aí eu entrei no site, no Sou Mais Vitória lá, já está 32.221. Já, assim, até amanhã lá. Aumenta. Você pode entrar no site, sócio-vitória.futebolcard.com. O cara lá tá sócio do Vitória. O Vitória foi esperto, o cara bota uma banquinha lá para fazer sócio no dia do jogo, no sábado. Então, 5 mil sócios. 5 mil sócios no dia do acesso. 5 mil sócios, de 27 mil para 32 mil até esse momento. Vai bater 40. Mas essa mobilização, você não consegue fabricar torcedor, não, porra. Ou você pode converter torcedores, criar, a gente nascer, mas fabricar num volume desse, meu irmão, esse público simplesmente existe. O cara não era, subiu, vou virar Vitória. Isso acontece num grau diferente, num tempo muito mais demorado. Tanto é que a variação das pesquisas, geralmente a gente vê pesquisas aqui há bastante tempo, as oscilações ali são pequenas. O cara tem 1%, continua 1%, 10, 15 anos. Então, na hora que o Vitória tem esses 32 mil sócios hoje, e no começo do ano eram 14 mil, não surgiram 18 mil novos torcedores no Vitória, não. Pô. Simplesmente essa gente estava afastada. Desses 18 mil, alguém pode ter virado Vitória, tá? Não estou dizendo assim, mas 90% disso aí simplesmente era Vitória, e por uma série de fatores da gestão de Paulo Carneiro, de outras gestões, de fracasso no campo, de qualquer situação, o cara foi se afastando, de repente viu que a distância estava muito grande, o rival fechou com um grupo City, meu irmão, aí o cara vai para o Baiano, perde, enfim, o que não falta é motivo. Aí o cara, de repente, foi se afastando, situação econômica também, até isso não influencia, mas enfim. Mas essas pessoas estavam lá. E digo lá, o Vitória não só tem 32 mil para isso, não. É como o Minhoca falou, isso, meu irmão, esse ritmo, se ganhou 5 mil no dia, isso vai bater 40 mil daqui a pouco. Aí na hora que bate 40 mil, o Bahia tem 50, o Vitória tem 40. Não estou dizendo que essa é a diferença de proporções entre as duas torcidas. Não estou dizendo isso porque as pesquisas não apontam isso, apontam a diferença maior. Mas é algo muito mais próximo do que 50 a 10, como era. 50 mil a 10 mil, numa proporção, não é a proporção da torcida do Bahia para o Vitória. Agora pode até estar distorcido também, mas é algo muito mais próximo da realidade, pelo menos do que todas as pesquisas falam. E isso é o Esporte Clube Vitória. Na sua essência, como sempre foi visto por todo mundo, tirando uma galera que acompanha futebol há pouco tempo, mas assim, por todo mundo como um dos maiores clubes da região, sem mais para dúvida. É isso. Isso é Esporte Clube Vitória, né? E como o Cássio definiu, tá? E esse título, ele, como eu falei lá na abertura, ele coroa essa temporada de reconstrução. Teve reconstrução dentro da temporada, coroa o ano e recoloca
o Vitória no seu lugar, na sua casa, como também já foi muito falado aqui, como uma referência, tá? A gente tem uma série de superchats chegando. Rodrigo, vamos separar os superchats, colocar agora só os que têm relação com o Vitória, guardar os que são relacionados ao esporte para depois. Tá? Vamos ler aqui alguns superchats que estão chegando. O primeiro é de Fernando Barbosa. Tá? Grande abraço, Fernando. Parabéns pelo título, parabéns, né, pela conquista. Imagino que seja uma noite de extrema alegria. Tá? Vitória campeão nacional. Ninguém me contou. Eu vi no estádio a história ser escrita. Eternizado entre os campeões. E uma observação. O gol de Welder só foi convertido porque ninguém fez selfie de pênalti. Não. Eu estava na transmissão. Pode, é selfie que está querendo dizer o cara de dar de costas para assim. Ok. Porque eu estava na transmissão com o Celso. Filmar e na hora a gente. Filmar pode. Não Não, pode a turma filmou, mas ao mesmo tempo o cara filmar. O cara tá lá no lance. Em vez de o cara tá olhando. O cara tá olhando para cá, o cara tá olhando para cá. Assim, não entra na minha cabeça, não. Mas na hora que tava, eu tava na transmissão. Eu tava na transmissão com o Celso Nadali. Na frente da história também. Na hora que foi aparecendo a turma, eu disse, ó, essa galera aí, não sei não. Aí na hora que aí a câmera foi mexendo, e tem uns 3 rezando. Eu estou nesse time aí. A turma de joelhos, estou nesse time. Muito melhor. Agora, a selfie, eu reconheço que a torcida do Vitória foi muito bem ao Ismael, Jorge de Biase, acho que é Jorge de Biase, o estado de Novo Horizonte. Mas selfie, eu confesso que eu não vi, não. Mas celular, filmando, eu vi. E esse negócio que o Fernando falou, ninguém me contou, eu vi no estádio a história ser escrita. Eu acho que é uma butadinha numa parcela da torcida do Bahia, porque o título do Bahia é de 88, né? Então, assim, são 35 anos. Então, para ter visto no estádio, você tem que ter uns 45 anos, tem que ter 10 anos, ou seja, sei lá, vamos 7 anos, 42 anos. Eu acho que é nessa relação que ele está querendo dizer. Esse sim é o argumento que os torcedores do Vitória podem utilizar. Ao invés de ficar querendo transformar essa Série B em algo maior do que 88, ou sobretudo algo maior do que 59, que é muito difícil comparar. Não é claro que não é maior. E não é maior. Assim, mas é muito difícil comparar outras realidades. Mas, enfim, esse é um argumento bom. Porque, assim, talvez um jovem torcedor do Vitória tenha visto um ponto máximo, uma alegria, tenha tido uma grande conquista maior do que o jovem torcedor do Bahia. Isso é isso. A galera do esporte, sobretudo do esporte do Santos, mas sobretudo do esporte, quem viu o Hexa foi o teu avô, não era quem falou o Hexa, mas assim, porque os times, tanto o esporte quanto o Santos, chegaram só até o Penta, ninguém conseguiu igualar a marca do Náutico. Aí o cara, mas eu vi o Penta, pentacampeonato, 2 pentacampeonatos, mas o Náutico é Hexa. Mas ao mesmo tempo, não interessa se foi só o avô do cara que viu. O Hexa continua sendo maior do que o pentacampeonato, assim. É a mesma lógica. Assim, isso vai para a felicidade dele. De fato, o Fernando teve uma alegria que, de repente, o torcedor do Bahia realmente não teve. Uma parte do torcedor do Bahia. Alguém da idade dele, por exemplo, as pessoas que convivem com ele, amigos, amigas, parentes, assim, da idade próxima, possivelmente não viram. Mas isso não será suficiente, naturalmente, para dizer que vale mais, assim. E não foi o que ele disse, né? Ele foi. Mas é ótimo. A butadinha. A butadinha eu vi. Eu estava no estádio. Eu estava no estádio. Não foi ninguém que contou, não. Isso. E está no estádio na televisão, né? Assim, viu no sentido de acompanhou. Então, isso dentro da provocação, eu acho válido, tá? Eu acho válido, porque você pode dizer assim: o cara foi campeão mundial em 60, foi campeão mundial em 60. Aí o outro ganhou só a Sul-Americana em 2021. Pô, o Mundial é maior que o 21, beleza, mas o cara viu, o cara acompanhou. Então você teve aquela relação com aquela conquista e tal. Só para perceba que eu dei 2 anos de campeonato que não aconteceram, tá? Ninguém ganhou assim. Só um detalhe aí semântico da frase, né? Assim, ele tinha que estar no estádio hoje, no caso, né? No caso, não, mas por isso que pode ver, mas eu vi ele. O estádio na televisão, acompanhado. Não, que teve no estádio. Tipo, ele foi aos jogos, foi a campanha. Deve ter visto algum jogo no Barra Dela. Porque o título saiu hoje, no caso, na terça-feira. Aí é foda. Se for assim, nem o torcedor do Vitória vir no estádio. O jogo do Vitória não estava nem jogando. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. 1h, o programa nem começou praticamente, tá? Então não vamos debater esse tipo. Não, eu sei. Isso aí, Minhoca foi polêmico nessa, até porque, veja só, aí seria foda. O jogo não foi nem com Vitória. Vamos render, por favor. Tá? 1h, o programa está engateando ainda. Tem vídeo de Juliana, tem vídeo do Vitória, tá? Eu mandei, inclusive, outro vídeo. Achei um vídeo que o Vitória colocou no Twitter. Achei muito bonito. Não sei se vai dar para entrar, mas é um vídeo. Vamos lá. Tá? Nos comentários. André Gondim. No privado.
André Gondim, grande abraço, André. Eu não sei onde você está, meu amigo, mas você diz que se sente mais perto de em casa ouvindo a gente. Bora, Vitória. Então, diga aí no chat, André, em que local do mundo, possivelmente, não sei se do país ou do mundo. Esse cara pode estar no Recife, pô, de repente. O cara tá lá. Se eu torcedor do Vitória que mora aqui em Pernambuco. Aí ele não precisaria ouvir a gente para se sentir tão perto. Sim, mas tá se sentindo porque tá falando do time do cara e tal. Vamos lá, mais um superchat. Felipe Vieira, esse está no Canadá, tá? Aqui em Toronto comemorando esse título. É impressionante, tá, velho? Ele marcou de tatuar a cerveja, ele perguntou 2 vezes. Claro, começou. Falou 2 vezes comigo. Mandar esse abraço para Felipe. Mas é assim. Se a gente fizer um Pod Experience em Toronto, tem os 3 times, pelo menos. Dá, tem jogo. Tem jogo. É muito público que a gente tem no Canadá. Nordestinos, assim, do Vitória, do Sport, do Náutico, assim, tem bastante gente. André respondeu, tá? É Rio de Janeiro, só para dizer. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. André Gondim. André tá no Rio de Janeiro. Quem tá lá no Rio de Janeiro também é Rodrigo, nosso diretor. Esse programa aqui, Rodrigo tá fazendo a live, comandando a live direto do Rio de Janeiro. E eu soube que o Rio hoje passou de um calor, de sensação térmica de quase 50 graus. Choveu granizo de noite, né, no Rio. Tempo um pouquinho maluco. Tem mais superchat chegando? A Danilo tá no Rio de Janeiro, o negócio tá sério aí. Alguma coisa do 45 tá para acontecer. Rodrigo, no Rio? Show Carlos... de Taylor Swift. Show de Taylor Swift. Mas você tem que ferrar o cara, né? Assim. Não, show de Taylor Swift. Ele no Maracanã, ele hoje fez foto do Maracanã. É porque pouca gente sabe, mas o Rodrigo tem uma filha adolescente, então que gosta muito da cantora. Rodrigo foi com a filha assistir Taylor Swift no Rio. Carlos Júnior, grande abraço, Carlos. Wagner, melhor zagueiro, Arcanjo, melhor goleiro. Sem dúvida alguma. Com certeza. O Wagner é o melhor jogador do campeonato, na verdade. Na minha opinião. Wagner, grande campeonato, e Arcanjo também, tá? Os dois até poderiam competir sobre Não, sim, mas toda a minha opinião. Na minha opinião, o melhor jogador do campeonato é Wagner Leonardo. Mas os dois poderiam. Mas se alguém fizer uma seleção da Série B e não tiver Wagner e não tiver Arcanjo, eu acho que tá equivocado. Não, impossível, olha só, é impossível. O pessoal tá fazendo meu irmão. Veja só, impossível, meu irmão, o impossível no futebol é algo muito difícil. Já diria Anderson Moreira. Que trabalha com imponderável. Mas. Mas esses dois estão na seleção da Série B, estarão. Até porque a seleção da Série B será montada, né? Existe a seleção da Série B. Tudo bem que tem voto popular, no voto popular, de repente, pode ter uma fuleiragem e tal, mas se seguir um rito normal, um curso normal, eles estarão. Estou lendo aqui no chat, né, que Fernando, apesar de estar bebendo sozinho, Antônio Ora, Felipe, né, que está em Toronto, Antônio Ora também está em Toronto. Como eu disse, a gente tem um público muito grande no Canadá. Rafael Brasileiro... E o visto é chato para arrumar, viu? Sabe o que é curioso? Tipo, não é só pegar a BR, não é só pegar a BR e cruzar, não. Chegar na Paraíba, cruzar, pegar 101. Meu irmão, o visto é chato para arrumar para o Canadá. Mas o Canadá, Cássio, ele tem programas de receber, né, estrangeiros bem avançados. E também tem a turma que pega com visto de turismo, a turma transforma uns 4, 5 anos. Né? Fred, deixa eu só dar uma atualizada. O Vitória já está com 32.224. Eu vou falar isso até o final do programa. Começou com 32.220, né? Pronto, a galera está se associando nesse momento. Já começou o programa, já ganhou 4 sócios o Vitória. É isso, tá? Felipe Gramacho. Grande Felipe. Vocês acham que o Vitória deve seguir os mesmos passos como foi o Fortaleza e conquistar coisas maiores como a vaga na Libertadores nos próximos anos? Eu imagino que a pergunta é que a gente... Claro que ele deve tentar isso. É o que você vai conseguir fazer. Se ele está no rumo para isso, não. Não sei, o Vitória não sobe como o Fortaleza subiu. Não é um trabalho sólido de anos que leva até a primeira divisão. O Vitória ele sobe no meio de uma montanha russa. No meio de uma montanha russa. Com a direção acertando das contas e tal, mas o Fortaleza já estava basicamente saneado. O Fortaleza subiu basicamente saneado quando foi para... E é bom lembrar que assim, o primeiro ano do Fortaleza 2019, ele termina até na 9ª colocação,
mas ali faltando 7 rodadas, o Fortaleza era 14º, 15º lugar. Tem uma reta final, termina em 9º. No ano seguinte, quase foi rebaixado. No terceiro ano, e é bom lembrar, o elenco de 2020 do Fortaleza era muito modesto. Chega o Vojvoda e o Vojvoda praticamente faz o time garantir aquela Libertadores. Então não é tão simples assim, né? Até para explicar. O contexto do Fortaleza não era nem para dizer vou para a Libertadores. Na verdade, o contexto do Fortaleza é vamos se manter na Série A. Vamos tentar buscar uma competição internacional que era a Sul-Americana. Nesse caminho do Fortaleza ficou uma rodada do rebaixamento. Isso, é isso que eu estou dizendo. Não, pô, teve a pontuação de rebaixado. Na verdade, ele ficou pelo saldo. O Fortaleza assustador, que chamou a atenção de muita gente, é a partir de 2021. Os 2 primeiros anos do Fortaleza não são anos assim tão... Aliás, geral, assim, o Grêmio, dos 4 que subiram ano passado, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e o Vasco. O Grêmio é o que está brigando em cima. Todos os outros 3 estão brigando na parte de baixo. Então não é... Você não chega numa Série A vindo de uma Série B se você não for um Grêmio, entendeu? É uma dificuldade natural, pô, assim. O Fortaleza, quando ele fala assim... O Vitória não vai trazer o Soares, seguir os passos do Fortaleza seria muito mais, assim, tentar mirar os objetivos que o Fortaleza conseguiu, mas não exatamente os passos que o Fortaleza fez para conseguir, porque tem muito de ajuste que já vinha sendo feito antes e que o Vitória não fez, e tem coisas do futebol que acontecem, como a escolha muito certeira do treinador. Tem acaso pro bem e pro mal, como tem um acaso de, por exemplo, ficar um pênalti e não ganhar uma Copa Sul-Americana. O futebol é foda, o futebol é muito cruel, assim. Então, a receita não existe. Agora, a organização do clube é uma coisa básica. O Fortaleza subiu completamente. A gente dizia antes, quando o Fortaleza estava na terceira divisão, perdendo aquele jogo no Castelão. Disse, tá organizado, no dia que subir, vai subir forte. A gente dizia. Eu lembro demais que a gente falava isso durante os insucessos do Fortaleza. Nesse caso do Vitória, teve até uma negociação do passado que tirou 30 milhões. Eu mesmo fiz o post disso, mas não lembro agora. Que era um acordo que reduziu. A dívida do Vitória continuou sendo muito grande. Porque, na verdade, tirando o Fortaleza e o Ceará, mas sobretudo o Fortaleza, todos os outros grandes do Nordeste deviam demais. Deviam muito, assim. O Bahia devia 300 milhões. E o Vitória deve muito também. Então, não tem como seguir os mesmos passos, porque o outro tirava muito menos recursos da receita para pagar a dívida. Conseguia colocar muito mais dinheiro no futebol. O Vitória, se caso mantenha a organização, a gente precisa torcer por isso, não é para pegar, esquece a dívida agora, rolagem de dívida é só futebol. Aí vai voltar, vai pro buraco de novo. Considerando o cenário mais organizado, o recurso do futebol tende a ser mais enxuto do que outros, até porque o momento é diferente. Por exemplo, o Vitória planeja já ter 200 milhões, o Fortaleza não largou com 200 milhões, largou com muito menos que isso. E a gente vai ver se o Vitória vai conseguir ter 200 milhões, porque o Vitória nunca teve isso, na verdade. O Vitória só passou de 100 milhões uma vez, foi 111 milhões em 2016. A correção daquele valor para esse ano hoje daria 163 milhões. Ou seja, se o Vitória tiver 200 milhões ano que vem, já seria, em forma nominal, inquestionável, mas de forma proporcional, seria a maior receita disparada do que o Vitória já teve em todos os tempos. É difícil de alcançar, mas pode ser que alcance. Mas o Fortaleza, para chegar nesse número, ele foi tendo um crescimento, 100, 120, 150, 200. Aí chegou premiações de competição, das competições do sucesso que o Fortaleza teve, que aumentou a quantidade de dinheiro que ele arrecadou. Foi um processo lento. O Fortaleza está na 5ª participação na primeira divisão. O Fortaleza, como o Minhoca falou, o Fortaleza de 19 é um Fortaleza que oscilou na primeira divisão e no final ficou em 9º lugar. Assim, não é uma volta. A volta é complicada, mas assim, o Vitória não precisa pegar só esse exemplo do Fortaleza, vai ser assim, porque o Vitória já passou por isso. Repetindo, esse é o 4º acesso do Vitória nos pontos corridos. A volta do Vitória à primeira divisão dos pontos corridos não é uma novidade. O Vitória não está fora da primeira divisão há 20 anos e não sabe como é que vai ser a primeira divisão. O Vitória está fora há 5 anos, que é o seu maior hiato, e já passou por esse processo. Agora passou em outros momentos. Em alguns anos ele tinha o Clube dos 13, em outros anos estava mais organizado e tal. Sempre foi cenários diferentes. Esse agora é um cenário de reconstrução. E é importante que a reconstrução, na minha opinião, se mantenha. O que tiver que pagar dívida, continua tendo que pagar dívida, mesmo que eventualmente o futebol fique mais enxuto, mas tenta ser mais assertivo, montar uma equipe mais competitiva, mesmo que seja barato, e na hora que você conseguir vender algum jogador, você consegue injetar naquilo. Mas, para que o Vitória não dê alguns passos para trás, ele precisará ter, e eu acredito que isso vai acontecer, precisará ter uma responsabilidade fiscal, uma responsabilidade econômica. Até porque, da forma como o futebol brasileiro está caminhando, muitos clubes estão conseguindo começando a pagar a dívida, ou via SAF ou a organização própria. Se você não for um clube desse porte,
você terá dificuldades para conseguir a participar da primeira divisão e, sobretudo, terá muito mais dificuldade do que sempre teve para permanecer na primeira divisão. Porque em algum momento o futebol brasileiro eram 20 clubes endividados competindo. Só que era todo mundo fazendo rolagem de dívida e algum ganhava dinheiro e tal, mas eram 20, todo mundo tinha dívida. Hoje, já tem gente que não tem. Tem gente que tem dívida. Assim, o cara até tem a dívida ali, mas o Flamengo tem 1 bilhão, continua devendo, mas tem 1 bilhão. A dívida do Flamengo é pagável. Deve ali, mas está pagando todos os anos, daqui a pouco vai zerar. E quando zerar, meu irmão, aí vai ficar chato. Outros continuam endividados, o Corinthians continua sem se resolver ainda. Vai ter problemas. O Vitória tem que se espelhar, o Fortaleza, qualquer outro, mas tem que se espelhar em quem se organiza. Esse Vamos é o papel. lá. O Vitória, há muitos anos, o Vitória não é um clube organizado. Não Mas era, né? tem mais superchats aí em relação ao Vitória, tá? Fábio Mota assumiu Vitória há 1 ano e meio com 4 mil sócios. A gente já mostrou, já passou por isso, né? Cássio está fazendo a campanha real aí hoje, durante a madrugada, dos números de torcedores do Vitória, número de sócios do Vitória aumentando aí gradativamente, inclusive dentro da madrugada. E já aumentou de novo, mas vou dizer o número só no final. Cleiton Alves, tá? Mesma linha também, a mensagem de Cleiton. Um grande abraço, Cleiton. O Vitória está se reestruturando. O Fábio Mota assumiu o clube com 4 mil torcedores e hoje atingiu a marca de 32 mil. 32 mil é uma mudança de chave. Claro que é uma mudança de chave, a gente já destacou isso, mas é óbvio também que é fruto da campanha, né? Uma campanha mediana não teria levado o Vitória e nenhum outro clube de 4 mil para 32 mil. Tudo faz parte dessa sensação de recomeço, tá? Não sei se tem mais algum superchat, Rodrigo, relacionado ao Vitória, tá? Se não tiver, a gente pode assistir aí alguns trechos, um trecho que Ju, né, gravou, falando um pouco da festa que está acontecendo essa noite em Salvador. Juliana, ela ia participar com a gente aqui do programa, porém ela vive um fuso horário muito diferente do fuso horário de 45 minutos, porque ela acorda de madrugada, né? Ela é apresentadora de TV nesse programa de iniciozinho da manhã, então ela vive um fuso horário diferente. Aliás, ontem falei com o Vilar, viu? Ontem eu troquei uma ideiazinha com o Então, Vilar. e muita gente está perguntando por Vilar. O testemunho de Juliana é que Vilar, nesse momento, ele não pode passar nem perto de nenhum dispositivo eletrônico, internet, porque a situação dele é uma situação periclitante, digamos assim. Vamos ouvir Ju um pouquinho para dar o relato, né, do que está acontecendo nessa noite, nessa madrugada em Salvador. Pois é, minha gente, quem é vivo sempre aparece. E dessa vez aparecendo por um motivo mais que nobre, né? Para falar sobre esse título do Vitória, campeão da Série B de 2023. Primeiro título nacional do Vitória. E muito, muito, muito comemorado pela torcida. Que quem pôde foi até Novo Horizonte no domingo. Acompanhou o acesso garantido naquele jogo, naquela partida. E também o que viria a ser, né, o necessário para o Vitória fazer para ainda nessa rodada se consagrar campeão da Série B, graças ao Guarani que empatou com o Criciúma. Tá uma festa danada aqui em Salvador, tá um carnaval rubro-negro no Rio Vermelho, buzinaço, fogos de artifício quando o Guarani empatou, é uma emoção muito grande coletiva. Acho que o Vitória conseguiu criar uma sinergia com a torcida no ano passado que se manteve para a Série B, mesmo com um início de ano muito ruim, muito complicado, sem conseguir se classificar para as finais, para as semifinais, né, na verdade, do Campeonato Baiano, ficando de fora também das disputas do mata-mata da Copa do Nordeste, fazendo a Copa do Nordeste muito ruim, também na Copa do Brasil. E parece que as coisas foram pelo caminho mais difícil, mas o Vitória conseguiu trilhar esse caminho mais difícil, muito com a ajuda da sua torcida. Então, se em abril, maio, a gente dizia, poxa, o Vitória vai ficar fora da Copa do Brasil 2024, a única opção possível é vencer a Série B
de 2023, com o que se jogava o Vitória naquela época, ninguém dava isso como possível. Isso era tratado o que a gente piada, viu né? foi um contrato firmado ali na Série B entre Léo Condé, o elenco que ele conseguiu montar para essa Série B e principalmente a torcida. E méritos também de Fábio Mota, presidente do Vitória, que conseguiu acalmar o ambiente e fazer o Vitória um lugar interessante para que os jogadores tivessem essa vontade de jogar no Vitória e também desempenhar. Porque o Vitória conseguiu fazer um campeonato absolutamente consistente desde o início, ficou apenas 2 rodadas fora da Série B. E se não tivesse sido isso, Minhoca vai corrigir. No caso, fora do G4, ela tá 5 falando. vitórias seguidas logo de início. Um time absolutamente vencedor em seus domínios. Muito regular. E muito senhor de si também. Acho que o Vitória conseguiu dar um presente para sua torcida que merecia há muito tempo. É um retorno depois de 5 anos longe da Série A. É um retorno marcado por uma subida muito íngreme depois de muitos anos de quedas paulatinas. Porque o Vitória caiu em 2018 para a Série B. Em 2019 e 2020 brigou para não cair, conseguiu se manter na Série B. Em 2021 cai para a Série C. Em 2022 começa uma Série C de uma forma terrível, quase caindo para a Série D, entrando na zona de rebaixamento. E aí existe esse pontapé que chama para si a torcida, que dá a mão para o Vitória, não larga, e essa sinergia continua. Outro ponto importante também, torcida, viu? Que a gente falou muito também. Foi muito importante esse ponto, muito importante. Salvador está em festa, e merecida. Queria só pontuar, então, que o Sport que se cuide, porque o check-in não foi liberado para os sócios que vão entrega na taça, deve ter, sábado. Poder assistir ao jogo nesse sábado. Vai ser uma festa muito grande, né? O Barradão lotado em todos esses últimos jogos. 30 mil é a capacidade máxima, um pouco menos que isso. Mas muita gente ficando lá de fora do Barradão para conseguir estar lá, estar perto. E hoje o Vitória ultrapassou a marca dos 30 mil sócios pela primeira vez. Então, acho que isso demonstra também a importância que foi esse título de Série B para o Vitória. E, pelo que eu estou vendo, da recepção no aeroporto, eu acho que ela só reencontra Vilar tratativa com os jogadores, da torcida que se despencou para Novo Horizonte para assistir o jogo com o Novo Horizontino. Todo mundo vai querer essa estrelinha bordada aí o homem tá no mundo, na camisa do Vitória, hein? Acho que isso daí já está praticamente um consenso. Então, encerro aqui minha participação, meninos. Saudade de vocês. E se não fosse um horário para essa jovem idosa conseguir burlar, eu estaria mais vezes presente no podcast, mas infelizmente vocês não me querem aqui, brincadeira. Não, isso não é verdade. Enfim, a gente participa quando pode e dessa vez eu queria muito deixar minha contribuição. Parabéns para o Vitória. Valeu, Ju. E, enfim, a festa da torcida está só começando. Sim, para quem se perguntou, Vitor Vilar não pôde gravar vídeo por motivos de estar comemorando enlouquecidamente o título do Vitória com os amigos dele. Foi para um bar assistir Guarani e Criciúma, como tanta gente, inclusive, fez. E por lá ficou, tá lá comemorando até agora. Justo. É isso, tá no direito dele. Sabe-se lá. Mandou dizer que é Vitória sim, com muito orgulho, com muito amor. Nunca duvidou desse acesso, nunca duvidou do título, enfim. Voltou a ser rubro-negro como sempre. Então, beijo aí pra vocês. Valeu, Ju. Beijo grande pra Ju, saudade dela. Calma, um segundo. Saudade de Ju aqui na nossa programação. Tá? A gente deixa um beijo grande. E quem sabe aí na próxima temporada a gente está estudando aí alguns projetos. Pode ser que a gente tenha novos horários, novas linhas aí. Ju pode aparecer mais vezes. Mas é claro que na madrugada fica muito difícil para ela.
Uma rapidinho, antes de ir para o segundo vídeo, aqui no chat, deixa que eu falar a questão econômica, aí apareceu já dizendo que está mentindo, que está errado, que é isso, que é aquilo, número e tal. Pô, eu não ia falar, não tenho assim, preocupação nenhuma de falar um número que não existe e tal. O balanço do Vitória, quer dizer que o Vitória deve 18 milhões, não deve, meu irmão. Assim, é impossível que o presidente do Vitória tenha que o Vitória deve só 18 milhões de reais, de forma líquida, assim. O último balanço do Vitória, publicado esse ano, o próximo vai ser em abril de 24. O último balanço do Vitória, é óbvio que o Vitória deve ter reduzido, mas não acredito que tenha reduzido tanto assim. O Vitória devia 243 milhões de reais. Então, assim, acho que a galera está confundindo, na verdade, alguns números. Um número que foi muito importante, que foi a redução que o Vitória fez no programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PES, que renegociou 117 milhões com a Receita Federal. E isso abateu ainda 57 milhões e conseguiu renegociar 117, transformando metade de 117 em longo prazo. Então, isso aconteceu. O Vitória tirou 59, tirou muito dinheiro. Mas isso é uma parte, é uma dívida com a Receita Federal. Aí tem dívida com clubes, tem dívida... o que não falta é caminho para você ter dívida. Então, assim, mas o passivo do Vitória, somando todos os débitos, segundo o balanço do próprio clube, o último foi de 243 milhões de reais. Então, quando eu falo que o Vitória tem um problema econômico grave, como todos os outros grandes do Nordeste, é um fato. Não é invenção, é um fato. O próximo pode estar muito reduzido. Se aparecer 18, é porque Fábio Noto fez um milagre no Vitória. De 24 para 18, de 243 para 18 em um ano, sem SAF, sem nada, seria um milagre econômico jamais visto no futebol brasileiro. Tomara que aconteça, mas a realidade, um balanço do próprio clube, esse é o valor, era o último valor da dívida do Vitória. 240 milhões, né, Cássio? No último balanço do Vitória. 243 milhões 397 mil reais, para dar um número bem preciso. Vamos ver o vídeo, tá? Da concentração do Vitória, viu, meu amigo? Veja só. A turma largou. E logo depois já veio o comunicado. Treinos cancelados na quarta-feira. Isso não, pô. Foi cancelado. Isso aí é o elenco do Vitória, para a galera não confundir. Isso não é o churrasco do Vitória, não. Isso é o elenco do Vitória. O presidente tá aí no meio. A CBF, quando um time chegar a ter chance de ser campeão na rodada, eu acho que os jogos precisam assim acontecer, de tentar amarrar as partidas. Tipo, era um jogo que interessava. Ó, se o Vitória for campeão, ganhar o jogo domingo, tem um resultado que pode transformar em campeão. Esse jogo tem que ser simultâneo. Assim, não. Eu acho que assim, qual o problema de fazer isso na tabela? Total. E até fez ajustes importantes pro domingo, mas... Sim, na penúltima. Na última rodada, a rodada é toda ao mesmo tempo. Beleza, mas eu digo assim, quando chegar em algum momento, chegou aquele momento onde o clube pode sair campeão. Total, cara. Total. Assim, desculpa, ele pode sair campeão na rodada. Ele pode sair campeão na rodada. Mas aí, se forem 10 resultados, não. Mas se for um jogo só, porra, cola esse jogo, pô. Porque eu acho que tem uma questão, Cássio, muitas vezes, da própria detentora dos direitos de transmissão. Mas para quem transmite também, para quem transmite, será que não seria mais interessante ter a festa do Vitória em campo do que do jeito que foi hoje? Não, eu concordo. Só estou dizendo que muitas vezes... Esse é o vídeo que eu tinha falado. Aniversário da menina, pô. Oh, meu Deus. Ela gostou que o presente foi o título. O Vitória é campeão. Oh, meu Deus, tá chorando porque o Vitória é campeão, ué. Seu presente de aniversário, ué? Oh, meu Deus. Eu achei ótimo esse vídeo, pô. É isso, tá? Pronto, essa é uma geração... Essa geração do Bahia não tem. Tá entendendo? Assim, dessa idade, torcedor do Bahia, mas o torcedor do Bahia dessa idade ainda não viu algo assim. Ele viu a Copa do Nordeste, mas não viu a Série B desse formato. Aí o presidente já todo molhado, já tinha caído. É água, tá molhado de água. Sim, tá de água mesmo, ele mergulhou na piscina. Não, sim, mas agora molhado. Por dentro o homem tá... 90% do corpo humano é feito de água, né? Exatamente. Mas é isso, tá? O importante é que o Vitória cancelou os treinos dessa quarta-feira. Da tarde. Eu vou ser sincero, eu prefiro que treine. Porque o esporte, toda vez que treina, piora. Meu irmão, eu prefiro que treine. Porque se for que o esporte piora quando treina. Então, meu irmão, não gostei dessa informação, não. Mas é isso, tá?